Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora o New Podcast. Então, eu sou Gabriel Tripodi, o Podão, como sempre, apresentando aqui para vocês. Ao meu lado, Jaqueline Sobreira. Tudo bem? Boa tarde, só alegria por aqui. Que maravilha, muito bom. Segundo episódio, seu aqui. Mais um toquinho. Mais um toquinho, exato, comemorando. Tá feliz? Muito, muito feliz. É legal acompanhar as mensagens, os feedbacks que a gente recebe, né? Então, para você que tá chegando agora, mais uma vez, por favor, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com a família, lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, enfim, onde você estiver, compartilhe esse vídeo. Eu sempre falo assim, Jaque, compartilhe naquele grupo de família, de bom dia. Troca aquela figurinha do bom dia pelo link do vídeo. Que a pessoa já começa o dia vendo o episódio, se informando, se atualizando, né? E é muito bacana, não é verdade? Dá pra ainda jogar aquele bom dia, vi algo interessante. Joga o link. Exatamente, é muito bom. E, como sempre, o nível dos nossos convidados sempre lá em cima, né? Hoje a pessoa aqui é sensacional. De um carisma que Incrível. olha... Não, e assim, de uma experiência, assim, é uma aula pra gente, né? A gente sempre aprende muito aqui no New Podcast. Então, por favor, Jaque, dê um pouquinho o resumo só, né, da nossa convidada de hoje. Vai ser difícil resumir, hein, gente? Ela é diretora sênior de reputação de mercado Latam em uma consultoria com sede em Boston. Tá vendo aí? Especialista em posicionamento de imagem, comunicação e PR, já atuou como repórter e produtor em canais de comunicação brasileiros e europeus. Apenas, né? Olha aí. International. Tá vendo? Senhoras e senhores, hoje vamos receber no New Podcast Viviane Pellegrini. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada obrigada pela oportunidade. Uau, que apresentação! Legal, né? Eu sempre Não falo, é? minha meta é um dia alguém me apresentar assim. Não é? Dá Sem pra mandar pedir. pra mãe, né? Pra sem família. pedir Vou mandar isso. pro grupo, Eu queria alguém entendeu? pra fazer assim, sabe? isso. Mas sem combinar. Sem combinar. Né? Então, no dia que você E não foi sentir no combinado, né, gente? Aqui não. Não, de forma Aqui é do alguma. coração. De forma alguma. Viviane, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente está obrigada muito a você. feliz. E para a gente começar a falar desse currículo maravilhoso, esses anos de experiência, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse seu encontro, né, com a comunicação, com essa sua carreira. Foi algo que você sempre desenhou ou foi aquele presente que a vida foi te jogando? Foi aquele presente. É engraçado isso, né? Foi aquele presente que a vida e que a mãe apontou. Olha isso. Então, quando fala, ô mãe, fala, escuta, dá uma escutadinha. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para contar. Eu sou de Minas, sou de Pouso Alegre. Ó, que legal. Uma cidade que é aqui, 3 horinhas de São Paulo. E a minha formação acadêmica tem 3 momentos. Magistério, letras e comunicação social em jornalismo. Olha Então, só. vamos lá. Uau. Eu venho de uma família que a minha mãe é pedagoga, minhas tias são todas professoras. E quando eu estava no colegial, no segundo colegial ali, né? No segundo antigo colegial, falaram assim, não, faz magistério. Continua o colegial de manhã e faz magistério à noite. Eu falei, não quero ser professora. Não quero, não vou seguir. Meio rebelde, né? A minha mãe faz. Se eu não gostar, depois você sai. Continua no colegial de manhã e magistério à noite. Eu falei, tá bom. Segundo ano de colegial, comecei o magistério. 3 meses, amei. Falei, mãe, mas agora eu tô precisando ganhar meu dinheiro. Sempre quis muita independência, sempre... vim de uma família que eu tive tudo, mas sempre teve que lutar. Foi tudo com muito esforço, sabe? Para ter tudo. Aí, continuei o magistério à noite, larguei o colegial de manhã e consegui meu primeiro emprego sozinha no Banco do Brasil. Estagiária, fazendo recadastramento das pessoas. Fiz o magistério, adorei, saí, acabou o magistério, falei assim, agora, o que eu quero? E essa cidade que eu venho em Pouso Alegre é uma cidade universitária, tem bastante ali cursos. Mas eu falei, não sei o que eu quero, acho que eu quero psicologia. Quando você não sabe muito o que você quer, eu quero psicologia. Só não tinha psicologia, tinha várias, só não tinha psicologia em Pouso Alegre. Só que quem faz magistério, você não tem as disciplinas de biologia, química, física. Eu falei, como é que eu vou fazer cursinho? Falei, mas eu vou lá fazer. Como é que eu vou fazer o vestibular? Fui lá, fiz, junto com uma turma que foi para Mogi, para Lorena fazer. Passei, a minha mãe falou assim, mas infelizmente a gente não tem grana para bancar você. Curso, moradia e tudo mais. Falei, sem problemas. Então, vou aqui, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Falei, vou ficar 1 ano pensando, vou fazer cursinho. Nisso eu dei aula em escola particular, escola do estado. E depois surgiu uma família inglesa
em Pouso Alegre, que eram executivos, presidentes de uma empresa que tinha lá, que tinha um filho de 3, 4 anos. Falou assim, a gente precisa de uma professora que saiba um pouco de inglês para ensinar o português para ele. E fiquei com essa família, ensinando. Era uma babá, professora, era tudo dessa pouco de criança. Era um pacote completo. Aí, como eu gostei, eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer letras. Porque eu gostei de magistério, gosto do inglês, acho que eu vou fazer letras. Casamento. Comecei a fazer letras. E adorei também. Aí você vai, estuda várias coisas. Adorei. Aí essa família me convidou, passado ali um tempo, já fiquei com eles, sei lá, acho que quase uns 2 anos, me convidou para ir com eles para Inglaterra. Ah, que legal. Nas férias de julho. Nunca tinha viajado fora do Brasil. Baita oportunidade. Baita oportunidade, então agarrem as oportunidades. Fui com eles para ficar um mês. Então eu estava de férias da faculdade, Nossa, casou fui com certinho. eles, fui. Vambora. A gente acabou ficando uns 3 meses. Uau. Aí eu tranquei a faculdade lá. Olha que legal, cara. Aí quando eu voltei, eu só podia voltar para a faculdade no outro semestre de letras. Minha mãe falou, você tá tendo aí vestibular aqui, vai lá, faz qualquer coisa. Eu cheguei e estava tendo vestibular. Eu falei, tá bom, vou lá. Deixa eu ver o que tem aqui na universidade que eu não posso fazer fora. Ah, tem comunicação social, deve ser legal isso aqui em jornalismo. Tá, história, filosofia. Coloquei aquelas que você podia escolher 3 opções ali. Passei. Falei, ai, mãe, não vou fazer, né? Vou ficar aqui um semestre e depois eu volto para fazer letra. Ela falou, você faz. Isso foi muito legal da minha mãe, que eu acho que eu aprendo. Sou mãe, tenho 2 filhos. Eu falei assim, de não forçar. Minha mãe falou assim, faz. Se você não gostar, você para e volta. E volta, assim. Não fique sem fazer nada. Mas arrisque, né? Se desafie. Arrisca. Tenha coragem, vai lá. Entrei no jornalismo. Primeiro mês, eu me apaixonei. Já chegaram e falaram assim, olha, tem uma oportunidade para fazer um estágio na rádio AM da cidade. Eu fui lá, me inscrevi, passei. Então, 2 primeiros meses eu já estava apaixonada, trabalhando na rádio, fazendo outro estágio. mundo. Então, foi isso. Se encontrou. Eu me encontrei. E aí eu falei assim, gente, como que não foi? Acho que tem tudo, né? Acho que foi um empurrãozinho. A mãe, às vezes, quer dizer, às vezes não conhece mais a gente, né? Claro. E olhar e tem uma Sabe o visão, caminho, né? assim, né? Sabedoria. Fui lá, me encontrei e hoje eu não me vejo, eu olho para trás e falei assim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja comunicação. Não é? Sensacional. Incrível. Não, é muito É bom isso, porque a gente sempre começa, eu sempre começo fazendo essa pergunta, porque não tem como a gente adivinhar os atalhos que a vida vai nos oferecer, ou as coisas que vão acontecer no final. E é muito bom porque tem pessoas que assim, eu comecei uma coisa totalmente nada a ver e hoje eu não consigo me ver não fazendo isso. Só que lá atrás ele nem fazia ideia que ele com certeza ia chegar nesse caminho. E eu sempre pergunto, era uma coisa que você queria ou foi um presente? Porque realmente não tem como, até mesmo quando a gente está fazendo faculdade, que é algo sério, quando a gente acaba de sair ali para escolher, a gente fala, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? 16, 17 anos, você tem que tomar uma decisão do que você quer. É muito sério. Eu acho que tem gente que já tem o dom e fala, quero medicina, Sim. quero direito. Que é algo que, tudo bem, você vai depender de um tempo, mais certa experiência, estudo, tudo. Mas eu acho que tomar uma decisão, eu não sabia, eu era totalmente perdida. Então, eu gostei do magistério, eu gostei de letras, mas aí na comunicação eu me encontrei. E aí, desde então, seguiu a carreira. Assim, desde da faculdade, eu fiz todos os estágios possíveis. Então, assim, eu tenho estagiário na minha equipe e eu falo, gente, é a hora de você experimentar, fazer tudo, porque não tem certo ou errado. Você tem que experimentar. Então, eu passei por rádio, eu passei por TV, a gente fazia programa de TV de entrevista dentro da cidade, eu com meus amigos, com um grupo ali, a gente juntava e pagava do bolso para poder fazer. A gente criou revista, fiz assessoria de imprensa, fiz assessoria política para deputado federal e prefeito. Nossa, então, fiz assim, eu passei por tudo. Para chegar no final da faculdade, eu falei assim... Tinha 2 coisas que eu amava dentro do jornalismo, que eu amo. Que era TV e comunicação empresarial. Aí eu trabalhei muito em TV e nos últimos anos, no último ano da faculdade, eu fazia assessoria de imprensa na Associação Comercial da cidade de manhã. Almoçava lá, ia para a redação da TV da cidade, fazia reportagem para o jornal da TV e depois eu ia à noite terminar a faculdade. Então, nossa, olha, quando todo mundo fala que é sorte, a sorte Revejam. né? Revejam, né? Se acordar de manhã, você almoça no trabalho, você vai. Foi um período muito
muito louco de muita coisa. Corrido, é coragem, mas, né? A coragem acompanha a sorte. Né? A coragem acompanha a sorte. Acompanha Nossa, a que lindo isso. Então... E foi assim, aí chegou no final da faculdade, eu falei assim, você tem que fazer o TCC. Eu tinha um grupo que a gente sempre estava junto ali desde o primeiro ano. Esse grupo, cada um foi engraçado. Cada um foi fazer uma coisa. Então, um foi fazer TV, o outro foi fazer revista, o outro foi fazer... Eu falei assim, gente, eu quero comunicação empresarial. Eu quero assessoria de imprensa. Olha só que diferente. Aí eu fui sozinha. Eu falei assim, ninguém quer assessoria? Tá bom, vou fazer sozinha. Geralmente não é o que a pessoa... Ela fala assim, quero fazer esse tipo de comunicação. Não, quero fazer assessoria de imprensa. Aí eu fui sozinha e depois chegou 2 amigos. Falei, posso fazer com você? Eu falei assim, pode fazer comigo. Aí eu fiz o TCC numa empresa japonesa que tinha na cidade, que eles não tinham nada. Aí eu fiz toda a comunicação interna, aquelas coisas. Me dei conta que faz 20 anos que eu sou formada. Esse ano. E aí eu fiz o projeto lá da empresa. Eles adoraram, continuaram. E foi assim que eu descobri que eu falei assim, eu quero fazer comunicação empresarial, assessoria de imprensa. Olha só que legal. E hoje, no dia a dia, né, a gente fazendo esse comparativo, o que você utiliza? E até você compartilhar com a gente aqui, que seria muito legal. Como é que é seu dia a dia, até para a nossa audiência entender e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Bom, hoje eu trabalho numa empresa, numa consultoria estratégica faz 13 anos. Meu dia a dia, eu acho que assim, o jornalismo e tudo, não só, né? A formação de jornalista hoje me ajuda muito a falar com os porta-vozes, adentro, a falar assim, olha, não é isso que o jornalista Total. quer. Não, eu quero essa matéria. Eu falei, bom, não é bem assim. Tá vindo um executivo gringo, estrangeiro, para dar entrevista. Eu falei, tá bom, o que ele vai falar? Não, mas só a vinda dele, ele é o uau. Eu falei, não, peraí, não é bem assim. Não Tem que ter uma estratégia. Então, o jornalismo me ajuda muito no dia a dia, a falar com os executivos, a prepará-los para falar com a imprensa. O magistério, hoje, com a minha equipe, eles falam assim, nossa, Vivi, você adora dar aula, porque eu adoro levantar. Eu falei, gente, vem aqui, vamos explicar aqui. Uma coisa... Então, acho que toda o que você tem no passado, tudo que você passou, você acaba usando, né? Você acaba usando no dia a dia. Então, hoje eu uso o jornalismo muito, dentro da comunicação, na empresa. Hoje eu faço parte, assim, a equipe nossa chama Reputação de Mercado, Market Reputation, que a gente cuida da marca dentro dessa reputação do mercado na América Latina. E eu tenho essa equipe que aí é dividida em várias frentes, né? Que aí quando você fala do marketing dentro da reputação, o que é reputação para uma empresa? Você tem que olhar todos os seus stakeholders, todo mundo que está ali e dividir isso para cuidar de todo mundo, né? Todos os stakeholders. Então, tem o colaborador dentro da empresa, o jornalista, a mídia, aí o cliente, quem é o prospect. E aí a equipe é dividida em eventos, CRM, empresa, mídia social. E aí a gente divide assim. E é legal você falar de reputação, que é um assunto muito importante, com certeza, aqui, principalmente para nós aqui da New. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, né, essa sua inserção no mercado de reputação, né? E a transformação disso para o mercado. Porque para algumas pessoas é difícil entender a importância disso, né? Ou até mesmo para você gerenciar uma crise, gerenciar a sua imagem, quando você fala de reputação, porque geralmente as pessoas buscam isso quando já tem algum problema, quando já tem alguma crise e depois querem resolver isso o mais rápido possível. Mas não entende que por trás disso existe um processo, existe toda uma estratégia. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, né, em relação a essa problemática e como foi essa sua inserção nesse mercado de reputação. Tá. Vou voltar para a faculdade, que eu tinha um professor que era de assessoria de imprensa e que aí a gente perguntou para ele como é montada uma equipe de assessoria de imprensa, de comunicação empresarial, que nem se falava reputação, né? Sim, exato. Comunicação empresarial, assessoria de imprensa. Ele falou, olha, dificilmente é um jornalista que está lá dentro e que lidera isso daqui. Aí eu ficava assim, olhando, desconfiada, sou mineira, desconfiada. Falei, como assim? Falei, geralmente ou é um administrador, ou é um marqueteiro formado nisso. Que aí o jornalista até integra, mas dificilmente. Falou, tem, claro que tem. Mas não é a grande maioria. Aí eu olhei e falei assim, tá bom. Fiquei com aquilo guardado. Falei, por que não, né? Por que não um jornalista que sabe tanto, de formação de jornalista que sabe tanto? Então,
Aí eu fui estudar, depois que eu formei ali, vim para São Paulo. Meu primeiro emprego foi assessoria de marketing, assistente de marketing. Sim. Aí eu falei, bom, para ganhar mercado nesse São Paulo aqui, eu preciso ter mais ainda educação, especialização nisso. Aí eu fui morar em Londres, melhorar o inglês, fazer um curso na minha área. E o curso foi de relações públicas e de reputação de marca, que me abriu o olho. Primeiro, você já está em outro lugar, em outro país. Aí você fala, uau. E lá a gente estudava muito os cases, então cases de marca. E aí falava, que legal. Então eram os cases, o que deu certo, o que deu errado, o que eles fizeram, o que não fizeram. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei bem no início da 2008, que estava tendo uma crise gigantesca econômica no mundo e no Brasil. Fiz várias entrevistas e consegui um emprego na Burson. Na Burson Marsteller, que hoje é da WPP. E aí eu cuidei de algumas empresas de tecnologia, de consultoria também. E ali que eu vi, falei assim, então sempre meu mundo acabou sendo o B2B. Falei assim, então você tem o produto, mas não é o copo de água, né? A sua reputação é tudo. Exato. É mais importante você sempre manter a sua reputação, o nome, levar isso para o mercado realmente como você é. Isso tem que estar muito ligado à cultura, aquela coisa, tem que ser verdadeiro. Se não é verdadeiro, você não vai conseguir passar, o cliente não vai comprar. Então, tem que ser verdadeiro. Então, cuidar da reputação em um mercado. Reputação é tudo. Numa empresa de B2B, ainda é o que você tem. É o crucial. É o que você tem. Uhum, o que você tem. Se você perde isso, acabou. E hoje a gente, na empresa, consultoria é tudo. A reputação, assim, quando você vai fazer o recrutamento, que você recruta os melhores talentos do Brasil, do mundo, é a reputação. Por que ela vai escolher? Eu não vai escolher a outra. Deixa eu ver o que oferece. Porque, às vezes, o mercado você acaba oferecendo ali. Então, é a sua cultura. Total. É o seu nome que está ali. Então, se eu perco, se alguma coisa tem um ruído na minha reputação, você se perdeu. Total. E é difícil agregar esse valor para que as pessoas entendam também que é uma construção, né? Não é algo que você consegue fazer em uma semana, em um mês. Então, isso também diz muito ao quão você se importa com aquilo. Porque quanto antes você olhar para dentro da empresa, olhar para os processos, para a cultura, e quanto aquilo agrega para o mercado, mais na frente você vai acabar ficando. Né? E acho que isso é crucial. Não, né? É crucial. E aí, como é que eu cheguei nisso? Na Bain, eles não tinham um time de marketing, de reputação, de comunicação empresarial montado há 13 anos atrás. Uhum. Então, a Bain tem 52 anos agora, globalmente, 52, 26, 27 anos aqui na América do Sul. E quando foi criada, eles falaram assim, não, marketing, comunicação, assessoria, a gente não quer falar muito com a imprensa, a gente só quer fazer o nosso trabalho muito bem feito. Que é ótimo isso, tudo Sim, bem. Só que você tem que cuidar da imagem. Total. Ainda mais, aí você volta, ainda mais de uma empresa B2B. Com certeza. Aí eles falaram, não, eu acho que a gente precisa ter alguém cuidando da marca aqui. Porque a marca é tudo. Numa consultoria de estratégia, a marca é tudo. Aí, há 13 anos, eles me chamaram, me acharam no mercado. Comecei ali e eu estruturei todo esse departamento que chamava marketing. Hoje é reputação de mercado que mudou. Do zero. Do zero. Então, a gente começou no escritório aqui do Brasil, era só Brasil. Aí, depois, Argentina, a gente abriu Chile, Colômbia, outro escritório no Rio. Aí, agora tem o México. Então, a gente cuida de tudo, foi de tudo expandindo, isso. Né? E, Viviane, desses 13 anos, a gente acredita até nos próprios livros, nas literaturas, existem pilares que não mudam. Mas, olhando o mercado e a sua vivência de 20 anos, dentro desse mercado e olhando para a reputação, existem mudanças ou não? Realmente, seguimos da mesma forma há 20 anos, há 13 anos, mas olhando para redes sociais, para outras localidades, vamos dizer assim.
Não, existe mudança, a mudança está aí, tecnologia está aí. Total, Se a um gente avanço não, tecnológico, né? se a gente não olhar isso, é ultrapassado. Eu acho que tem algumas coisas que você ainda tem que olhar. Então, assim, o jornalismo morreu, eu não quero falar mais com o jornalista do impresso, de jeito nenhum. Eu acho que as coisas mudam, evoluem. Então, hoje eu quero falar com o jornalista que escreve para o jornal impresso e que escreve para o .com dele, para o website dele. Eu quero falar com alguém que faz podcast, eu quero falar... Então, eu acho que, assim, não muda a essência e o tanto que é importante a comunicação. Porque antes falava, às vezes, na faculdade, né? Você escutava, falava assim, se der uma crise, o primeiro a ser mandado embora é o pessoal da comunicação. Não tinha isso? Tinha, pior que lá, tinha todo mesmo. mundo riu aqui, tá bom, gente? Porque tinha isso. Falou assim, por quê? Para cuidar? Porque isso aqui é só para embelezar. Hoje eu tenho certeza que vai ser o primeiro que vai estar na mesa e vai falar, o que a gente vai fazer? Segurando ali. E vai ser o que vai ser. Falou assim, e aí, o que a gente vai fazer se der alguma coisa? E as empresas começam com um olhar diferente para o departamento de comunicação também, totalmente, né? assim. Antes a gente não tinha nem lugar na mesa, assim. Imagina. Não é? Hoje não tinha. Antes não tinha lugar na mesa. Você estava ali escrevendo, eu falei, deixa eu ver a pauta que eu vou fazer, não é isso? Exato. Criar o jornal interno para os colaboradores, fazer alguma coisa. Hoje você está na mesa. Hoje, assim, ainda mais reputação. E assim, eu cuido da reputação do marketing, porque a gente, numa consultoria de estratégia, você não tem um departamento de vendas. Quem faz a venda são os sócios, que são da empresa. E quem que ajuda esses sócios a levar o que realmente a gente está fazendo e essa inteligência, essa estratégia? É o departamento de marketing e reputação. Total. Então, assim, a gente está muito alinhado com o negócio, que eu escuto vocês falando aqui, a gente está totalmente alinhado com o negócio. Então, assim, eu me reporto direto para o presidente, tanto da América do Sul quanto do México, para entender. Falei assim, qual é a sua dor? Qual é a sua dor de negócio? Aonde você quer crescer? Quero crescer na indústria X, quero crescer nessa indústria na Y. Falei, então tá bom. Então, eu vou criar um plano de comunicação 360 integrado. E não é um plano de 2 meses, assim, de 3 meses. Não, imagina. B2B e um plano de comunicação, você vai ver resultado em 24 meses. Em 24... Você vai ver algum resultado ali. Depois de 3 meses, né? você faz uma campanha, você faz outra. Mas que vai impactar o negócio. Porque a compra, né, o long tail de B2B, ali é mais longo. Então, assim... Você vai ver realmente impactando e a gente olha isso depois de 12 meses. E aí, você faz o plano, mas o executivo tem que dar o tempo dele ali. Ele tem que ver vantagem de colocar o tempo dele ali, né? E aí, hoje você vê. Antigamente, você via e falava assim, não quero fazer isso, não quero. Aí, depois que você começa a trabalhar com outro vê resultado, fala assim, como é que eu faço isso daí? Legal, Chama mostrou, ali aquela né? turma ali do marketing ali pra gente conversar e ver como que a gente faz isso. Aí muda o olhar, né? Muda o olhar. Completamente. E falando disso, e aí é claro, com sua experiência e todos os casos que você já, com certeza, já passou, eu queria que você falasse um pouquinho de qual é o maior desafio. Porque, como a Jaque muito bem mencionou, é claro, houve transformações, cada dia está mais rápido, uma coisa nova surgindo, essa questão de você gerenciar também uma imagem cada vez mais complicada, entre aspas, porque existem mais chances de você entrar em alguma bolha, em alguma discussão, em uma faísca acabar virando uma grande explosão. Então, tem essa certa dificuldade de você entender, mas, claro, quando você está dentro e tem todo um planejamento, fica mais fácil, mas em termos de desafio, você acredita que o maior desafio seja essa relação com o digital ou o desafio é fazer as pessoas que estão dentro da empresa entenderem essa importância da reputação e tudo mais? Eu acho que esse desafio das pessoas entenderem, eu acho que eu já passei. Já foi. Porque tinha muito de falar assim, peraí, quem é essa menina que está chegando e fala que tem que acompanhar a entrevista com o jornalista, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que escrever para o meu LinkedIn, que eu tenho que ter tempo para fazer evento, que olhar o meu CRM. Eu falei assim, minha nossa, peraí. Então, eu acho que isso a gente já passou, já está maduro, legal. Esse desafio. E eu acho que agora tem um desafio num mundo tão ágil, e eu acho que o desafio é realmente você sentar com o presidente, com os decisores dentro da empresa e falar assim, o que realmente
vai trazer resultado pra gente. Porque senão você começa a sair fazendo várias coisas. Uhum. Tudo. Exato. Nossa, mas tem esse outro negócio aqui de inteligência artificial, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, para. E eu sou daquela que falou assim, vamos fazer um planejamento. Acho que planejamento é até mais importante do que você chegar ali no objetivo. Porque você consegue planejar, você, fala, você vai ver o caminho que você está cruzando. E aí você fala, nossa, cheguei, consegui isso daqui. Como é que você chegou? Com muito trabalho, muita organização e planejamento. Eu sou uma pessoa extremamente que acredita no planejamento. Então, acho que o desafio maior hoje é se sentar com o líder e falar assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, peraí, o que realmente é importante é priorizar o que é importante para o negócio. Por quê? Isso. Hoje, como eu tenho vários executivos dentro da empresa, todo mundo fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e ver uma coisa que está dando resultado, e ver um outro que está muito no LinkedIn, e ver uma campanha que está dando... Aí ele falou, também quero. Eu falei, exato. mas peraí. E é uma coisa que acontece com frequência, né? Acontece, né? Com bastante frequência. Então, e eu acho que isso se dá muito a essa velocidade. Né? Por exemplo, surgiu inteligência artificial. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Quero estar dentro. Surgiu Eu quero uma trend. isso. Surgiu uma trend, quero Vamos tá lá. vamos fazer. E eu sou daquela, falou assim, surgiu, peraí. Eu acho que você tem que saber as coisas que estão acontecendo. Eu acabei de sair de um treinamento hoje que fala, gente, a gente tem que experimentar. Principalmente inteligência artificial, nós que somos do marketing, claro. pelo amor de Deus. Mas vai brincar, vai experimentar. E fala assim, isso daqui eu acho que cabe aqui. Isso daqui vai. Tome cuidado para não cair numa bolha e depois falar com umas pessoas que não são seus clientes, que não é quem vai comprar o seu negócio. Então, isso Também daqui, tem às isso, vezes, né? isso daqui eu acho que Então, acho que são os desafios, priorizar o que é certo e se eu estou falando com a pessoa certa. Porque fala assim, vou entrar nessa trend. Eu vou estar falando com o meu público, certo? Essa trend tá... E essa questão de tendência também corre o risco de não dar certo daqui 2, sei lá, 3 meses ou até menos. Não é? Ou até mais, que seja 6 meses. Mas aí você entra de cabeça naquilo e de repente aquilo já não valeu tanto a pena. Então por isso que vale talvez o estudo de entender, mas sem deixar de experimentar, que é outro ponto importante. A gente está falando aqui para não entrar, mas também não deixar de experimentar. Não, eu adoro o testar e aprender, o test and learn, né? Isso daqui para mim, eu falo assim, vamos testar, vamos fazer isso daqui. Talvez não seja parte do projeto. Eu gosto do planejamento, a gente faz ali o planejamento, então eu sento com o presidente, falo qual é, então, a prioridade desse ano. Inclusive, eu ia te perguntar isso, como que é a estrutura? Como que funciona geralmente a estrutura dentro da empresa? Então, tem o presidente, que ele também é um sócio. Aí eu tenho sócios dividido por indústrias e capabilities, então, que fala de Advanced Analytics, fala de inteligência artificial. Então, ele vai falar com todo mundo ali das diferentes indústrias, mas eu tenho especialista por indústria. E aí a gente tem um departamento de marketing que a gente trabalha junto com esses sócios, porque é o grupo de venda. Então, eu entendo muito onde está a dor ali com ele. Importantíssimo. Primeiro, prioridade junto com o presidente. Aí depois fala assim, então tá bom, as prioridades são dentro dessa indústria. O que o global tem que vai trazer de produto novo esse ano? Então o que eu posso localizar aqui para realmente ser... Né? Porque global, a gente... Somos globais, a empresa é global, mas qual é a realidade aqui do Brasil? Qual é a realidade do México? Qual é a realidade do Chile? Da Argentina, então, totalmente diferente uma da outra. Né? Totalmente diferente. E tem que ter essa divisão, né? Tem que ter essa divisão. Então, eu sento com eles, a gente entende isso daqui para poder fazer esse planejamento. Aí você faz esse planejamento, eu fiz no começo do ano passado. Então, vamos fazer um planejamento aqui para essas prioridades. Chegou a OpenAI com várias coisas. Eu falei, espera aí, você tem que mudar, estar aberto para a mudança e arrumar o caminho no meio disso daqui. Então, eu falo isso muito para a equipe. Falei assim, olha, gente... Ela falou assim, mas a gente tinha um planejamento, a gente mudou. Falei, isso aqui faz parte do negócio. Tem que ter uma disciplina, afiada, né? E uma flexibilidade de adaptação, de refazer alguma coisa, repensar aquilo que já estava planejado. Então, não, vamos continuar. Isso aqui ainda continua, porque inteligência artificial veio aqui com tudo há 1 ano e meio atrás.
Então, aquele planejamento que estava, falou assim, espera aí, a gente que ainda é parceiro dessas grandes empresas de inteligência artificial, chegou isso, falou assim, são os parceiros da OpenAI. Eu falei, espera aí, como é que eu vou divulgar isso aqui? Que a gente nem sabia. Então, você faz um outro planejamento disso daqui, e aí você tem que ser rápido. Quando veio a pandemia, a gente fazia e faz hoje muitos eventos, porque a gente é uma empresa que leva muito conteúdo, a gente tem livro, estudos. Então, é isso que eu levo para o cliente, né? O que tem de mais atual no mundo que eu quero levar para o meu cliente. Então, quando veio a pandemia, a gente fazia muitos eventos, falei assim, e aí, você vai ficar parado? Rápido, a gente falou, peraí, vamos começar a fazer webinar, em inglês e colocar a tradução. E tem que ser rápido. Porque senão... Você perde, né? Você fica atrasado. Então, tem que ter o planejamento. Acho que o plano é muito importante, mas você tem que estar super adaptável para o que está acontecendo no mundo, o que vai chegar aqui, como vai me afetar, para eu reorganizar aqui o caminho, para não ficar atrás. Sim, claro. Faz parte. E pensando nessa experimentação, nessa movimentação, a gente sabe que dados, principalmente para a presidência, para CEO, você chega na mesa sem dados, não tem conversa. Não tem conversa. Pensando em dados, em reputação, e saindo, às vezes, do campo só do discurso, como que você faz essa inteligência de dados, essa mensuração? O que é palpável? E até para quem está assistindo agora a gente de casa, qual que é a dica para esse levantamento de dados? Porque, às vezes, a gente levanta muito dado, mas como fazer essa peneira? Porque, assim, eu falo que os dados é o novo petróleo, né? Isso é uma discussão até interessante, porque quem vem de comunicação, né, principalmente... Não tinha isso. Você fala, não quero mexer com um número de nada. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas, né? E eu continuo falando, falei assim, eu sou de humanas. Fala, o único número que eu sei é minha data de aniversário, e olha lá, não quero mexer com o número. Aí quando alguém te pergunta dados, você fica... Dados, peraí. E hoje você vê uma importância muito grande, como você disse, né? É o ouro, é o petróleo. É o ouro. Hoje, e assim... E aí eu aprendi... Quando entrei 13 anos na BEM, antes disso eu já trabalhava, já atendia consultoria, empresa de tecnologia, então os números já estavam... Você só conversar e mostrar o tamanho que você saiu na matéria disso daqui, falei assim, isso daqui já caiu de terra quase quando eu estava ali formando há 20 anos atrás, né? E eu cheguei, ainda tinha... Eu trabalho com várias agências de comunicação em todos esses países. Eu tenho uma agência para cada país, que eu ainda sou dessa. Olha, porque eu acho que agências boutique acaba atendendo e conhecendo melhor o mercado e me dá mais atenção hoje, que eu acho, porque eu não sou ali um grande cliente, talvez, como, né, esses grandes corporações que tem aí. Então, e a gente estava até brincando, né? Assim, o relatório que a gente tem de imprensa e de mídia social é uma coisa, assim, detalhada, mas que realmente agrega. Porque ter só um relatório ali também, que você não vai fazer nada com aquilo, não dá certo. Mas como eu trabalho em consultoria, que tudo é dados, e você tem que sentar na mesa, quase que você vai e fala assim, não, eu vou aqui apresentar a Jack com um slide, eu tenho que ir para a mesa e falar assim, olha aqui como que está isso daqui. Então, para tudo, eu tenho esses dados. Para a imprensa, que a gente fala, como é que você vai medir isso daqui na imprensa? Como é que você vai? É o tamanho do que você saiu? Eu falei assim, não, peraí. Eu tenho dados separados por indústria, por qualidade do que saiu, do que não saiu. Legal. Eu olho os meus dados e comparo com o mercado, com a concorrência, para eu chegar e falar assim, olha, esse trabalho que você está me pedindo para essa indústria de serviços financeiros, eu estou acompanhando aqui há 3 meses, eu estou sentindo talvez que a gente está melhorando. Mas, olha, esse outro caiu aqui. Então, eu chego no final do ano, eu mostro como é que ele foi durante o ano inteiro em serviços financeiros, Sim. Isso na imprensa, em social media, o que a gente fez. Porque eu falo assim, olha, eu estou aqui com planejamento, eu preciso do seu tempo, porque é você que vai ali falar com o jornalista, é você que vai fazer almoço de relacionamento, é você que vai me falar dentro dessa indústria o que você realmente quer trabalhar, e eu só vou
como eles falam aqui dentro, falou assim, não, a Vivi que deixa a gente bonito lá fora. Falei assim, eu deixo você bonito desde que você me traga conteúdo. Ir lá fora só por falar e tá lá, isso daqui não vai acontecer. Então, esses dados, você consegue acompanhar, e eles que são engenheiros, que olham os dados todos os dias, eles olham aquilo lá de comunicação e falam, uau, porque eu estou falando a linguagem deles, eu estou levando para a mesa dados comparativos que realmente funcionam em comparação de mercado. Então, qual é o meu share dentro disso daqui? Sim. Eles olham e falam assim, Eu falei, olha, aí você parou de fazer, esse ano você parou de fazer, olha como desceu isso daqui. Essa curvinha, esse gráfico aqui não está funcionando. Então, a gente olha muita coisa no mercado, eu compilo esses dados, porque você tem muitas coisas, mas eu olho o que realmente é relevante para a gente, para o negócio, Sim. E eu levo para a mesa isso daqui. Então, às vezes, a agência ou até meu time fala assim, nossa, Viviane, tem aqui, sei lá, 20 slides. Eu falei assim, não, qual é a história que a gente vai contar? Tudo na vida é história. Claro. Eu acho que tudo é o storytelling. Começo, assim, meio e fim, bonitinho, amarradinho. Você fala assim, a gente quer o quê? Eu quero que ele me ajude a trazer mais conteúdo, então eu vou mostrar isso daqui para ele. Vou mostrar como que está o mercado, quais são as tendências de mercado. Isso aqui a gente já tem muito dentro da BEM também. O que a concorrência está fazendo e como que eu posso ajudar ele. Então eu mostro com dados e falo assim, olha, aqui você não está bem. Como é que a gente pode mudar isso daqui? Eu preciso isso do seu lado para eu poder fazer isso daqui. E é um plano 360. Não adianta você focar só com a conversa com o jornalista, só com social media, tá só no LinkedIn, porque eles olham, né, alguns vídeos no LinkedIn que você coloca, você tá fazendo uma coisa, eu quero isso, eu adorei, porque aí vem a imagem. Você fala assim, não, isso aqui é um plano 360. Você tem algum estudo sobre isso? A gente faz, todo mês a gente tem vários estudos. Se alguém quiser saber de alguma coisa, vai lá no site da BEM, que a gente tem estudos assim. Às vezes, da maioria em inglês, mas também em português e espanhol. Você tem algum estudo que está realmente falando aqui do mercado? Que realmente vai ajudar eu te posicionar nisso que você quer falar? Não sei se eu tenho. Eu falei assim, então, peraí, vamos ver um outro jeito. O que tem lá fora que eu consigo? Mas talvez não vai dar tanta credibilidade quando você estiver falando do mercado brasileiro. Total. Do mercado onde você está. Uhum. E aí, se eu já tenho lá fora, eu falei, ótimo que você tem esse comparativo lá fora. Como é que está isso aqui dentro? Como é que está isso aqui dentro do Brasil? Como é que está isso para o cara olhar e falar assim, lá fora estão fazendo assim, legal ter essa comparação, e como que está isso? Não é? Inclusive, é uma dúvida minha em relação a essas divisões por países, que você falou, lá fora é uma coisa, em outro país é outra, aqui no Brasil é completamente outra, e é importante a gente focar nisso em diferentes localidades, com visões diferentes. Perguntar o que muda geralmente, como que é essa organização para outros países, porque imagino que chega uma hora também que a cabeça dá, né? Dá uma travada. Fala, pera lá, não, dá uma travada. Outra coisa. Né? Dá uma travada. Então, como é que é esse dia a dia? Não, e dá uma travada mesmo, gente. Porque eu falo, né? Às vezes eu tô numa reunião ali, eu falo assim, peraí, agora eu já não sei se eu vi esse dado, se era no México, se era no Chile. Então, eu tenho... Muda as indústrias prioritárias, então... Chile, eu sou mais forte em mineração. Brasil é diferente do México. O que é mais forte? O México está mais perto dos Estados Unidos. Então, é uma outra indústria que você tem que falar. Então, muda as prioridades para cada país. Muda se o mercado é mais maduro ou não. Então, aqui no Brasil, eu tenho 26 anos. Que a gente fala que é na América do Sul. Mas aí o escritório do Chile tem 10 anos. Então, a maturidade do mercado, de quanto tempo você está e de como é, né? Você tem que entender total, ali como é. Até, assim, no Chile, são poucas empresas que acabam sendo familiar ali. Então, você tem que falar... menos executivos espalhados. Então, os executivos são muito ali. Então, por exemplo, isso aqui é legal. Quando a gente foi abrir o escritório no Chile, você faz um trabalho de relações públicas mesmo. Onde estão essas pessoas? Onde são? Quem estão esses clientes? Para eu posicionar claro. O porta-voz, os sócios ali, aonde que eles devem estar, o que ele tem que escutar, o que ele tem que ler, quais são os hábitos ali, ou de leitura, da onde está o meu público. Isso aqui é legal. Ano passado, eu fiz... Porque é isso, a gente tem muito dado.
É importante você mostrar o dado certo e colocar na mesa o dado certo. E é importante você falar com o público correto, né? E quem é o público correto? São os tomadores de decisões, tá bom. Então, eu sei que meu público é esse. São os tomadores de decisões de grandes empresas que compram projetos de consultoria de estratégia. Tá bom. O que eles leem hoje em dia, hein? O que eles estão lendo hoje em dia? Será que muda? Porque tenho tanta coisa. Eu tenho podcast, eu tenho... eu acabo olhando as mídias sociais, me atualizando por Total. ali. Falei, será que eu estou falando só com o jornal impresso correto ali? Aí eu fiz uma pesquisa para a gente, internamente, de hábito de leitura dos consumidores, dos executivos. Que legal. Então, eu mandei para os executivos e falei assim, por favor, me falem. E fiz uma pesquisa curta, rápida, mas assim, o que você lê? Eu me informo por mídia social, por jornais, mas a maioria por mídia social. Eu falei assim, mídia social? Mas aonde dá mais credibilidade? Ainda é o jornal impresso. E os sites de grandes jornais. Falei, então tá bom. Não estou tão errada assim. Mas eu tenho que ampliar, porque eles também estão, entendeu? Porque eles também estão lá. Qual influenciadores? Aonde você está? Então, assim, aí eu falei, peraí, eu tenho que ampliar. Ainda estamos no lugar certo. Então, aonde passa mais credibilidade é onde eu quero estar. Sim. Então, porque senão você acaba saindo em todos os lugares, Exato. né? E aí, aquele fenômeno que a gente comentou aqui, né? Aparecer alguma coisa, já vai para lá. Você já vai para lá. E você fala assim, peraí, estou falando com o público certo? Fala assim, Realmente aquilo que eu preciso, né? Então, assim, aquela coisa assim, quem é o seu público? Você tem que conhecer muito bem quem é o seu cliente, quem é o público correto, para você acompanhar aonde ele está e trazer novidade para ele. É assim, né, que você vai sobressair. Pois é. E aí tem um outro ponto que você comentou, acho que é importante a gente pegar esse gancho, sobre os porta-vozes, que é algo que foi passando também de geração, foi passando o tempo, e aí sempre fica na cabeça das pessoas, o porta-voz tem que ser o dono. Que ser o CEO, né? O porta-voz ali, os funcionários não têm responsabilidade alguma. Diretoria, tá tudo certo. Aconteceu algum problema, chama o CEO, ele resolve, ele entrevista. E aí é completamente diferente. E isso vem mudando e sendo discutido a todo tempo, a todo momento. Porque se mostra cada vez mais importante a presença dos funcionários naquilo que ele publica, naquilo que lê, naquilo que fala, naquilo que se expõe nas mídias ou mesmo na importância de alguma crise que possa acontecer. Então não necessariamente o que está lá em cima tem que falar, ou talvez é a pessoa mais preparada para isso também. Então isso foi uma coisa que aconteceu no meio dessa trajetória. Como é que foi lidar com esse tipo de discussão? Então, quando eu entrei, engraçado, que só podia falar o presidente e os sócios. E hoje a gente ainda tem isso, que é os sócios que podem falar, porque a gente tem, assim, na América Latina eu tenho mais de 50 sócios que são esses porta-vozes. Então, imagina, já são... Mas hoje todo mundo... O seu colaborador, ele é o porta-voz. Ele está nas mídias sociais. Ele vai falar se ele gostou de ir para o trabalho, se o ambiente está legal, se não está. Tudo isso é reputação. Então, a gente está todo o tempo. Então, os colaboradores são os porta-vozes. Tem certas coisas que eles não podem ali dar uma entrevista sobre a indústria, porque ele não está preparado. Mas eles são o porta-voz da empresa. Eles são, para mim, eles são principalmente quem eu tenho que cuidar mais. Dar treinamento e explicar. Total. Então, com todas essas mídias sociais, a gente vai lá e fala assim, essa é mídia social de trabalho. Então, aqui, se você quiser falar de trabalho, uma vez que você coloca que você trabalha na Bain Company, aonde você trabalha, você já está cuidando dessa marca. Porque você já é relacionado àquilo. Então, a gente dá treinamentos, eu dei, acho que faz, 3 semanas, um treinamento para os sócios ainda, e a gente chama de associate partners, mas para liderança ali. Que legal. Eles têm esse treinamento constante, a gente dá isso e a gente sempre fala com todos os colaboradores. Fala assim, olha, a partir do momento que você coloca que você está trabalhando, você tem que tomar cuidado com essa marca, porque você está aqui dentro. E eles são os primeiros que vão chegar a falar, isso aqui não está legal, isso aqui está legal. E é o primeiro que você tem que escutar. Exato. É o primeiro que você tem que escutar, porque são eles que vão te dar, será que eu estou no caminho certo? Será que não? Como é aquela coisa, vou fazer uma divulgação. A gente comprou uma empresa de Advanced Analytics, faz uns 4 anos. Aí as pessoas vão divulgar. Eu falei, gente, peraí, primeiro, vamos fazer esse plano, porque primeiro é dentro de casa. Primeiro você tem que dar essa informação... Resolver dentro de casa ali, né? Dentro de casa. Primeiro essa informação é dentro de casa.
Até para você testar como que vai sair essa comunicação lá exato. fora. Então, assim, primeiro você informa a pessoa, todo mundo ali dentro de casa, deixa todo mundo confortável, todo mundo tá certo, aí você divulga. E a gente sabe que tem aquele planejamento, né? Que até a hora, quando você quer fazer uma grande divulgação, até os minutos você coloca, isso aqui é dentro de casa, isso aqui é fora, isso aqui é dentro de casa global e localmente, para quais países. Ainda tem isso quando você cuida de cada país, né? Você sai, assim, o horário que você vai divulgar, todo esse planejamento para você divulgar isso. Mas todo mundo tem que estar treinado, saber o que está falando, o que cada um pode falar. Então, lá assim, me chamaram para dar entrevista no jornal da faculdade. A gente falou assim, aqui você pode falar, a gente quer mais que eles falem, sintam à vontade, não percam nenhuma oportunidade da vida. Com certeza. Mas que a gente vai aqui e vai orientar. Falou assim, olha, eu só quero te orientar, olha que legal. O que você pode falar, isso daqui, acho que você tem que tomar cuidado. E depois a gente ajuda. Fala assim, não, vai lá, põe na sua plataforma, põe na sua mídia social. Vai lá E esses ajuda. treinamentos eu acho que ajudam também na questão de reputação. Porque quando a gente vai falar de reputação, parece que é um mundo encantado, que tudo é muito bonito, mas também tem a questão de quem está construindo uma reputação, ou quando algo não sai como planejado. A gente sabe que o planejado tem os minutinhos, mas às vezes acontece de sair uma informação cruzada, Sim. ou até mesmo, né, da parte do colaborador sai alguma coisa que no treinamento ele perdeu, ou não houve um treinamento. Então, na sua visão, além desse treinamento com os colaboradores, para empresas que estão buscando reputação ou num momento em que a reputação é colocada em xeque. O que fazer? Para que pilares olhar? E eu sei que a pergunta fica muito ambígua, né? Muito ampla, mas para onde a gente pode começar a olhar nesses casos? É uma pergunta ampla, difícil. Mas eu acho que assim, primeiro a reputação, ela é muito ligada à cultura. Então, e a verdade, né? A sua própria verdade. Então, você tem que ter ali um plano, pode ser um plano, não precisa ser um plano de 10 páginas, não. Fala assim, não. Quem são os porta-vozes? Eu acho que, assim, é todo mundo, mas para esses assuntos, então, de indústria, isso daqui, são essas pessoas que podem falar e ponto. Pode sair alguma outra pessoa e acaba falando, você vai lá, você olha. Eu acho que o feedback real time é super importante. Para tudo. Porque senão você fala, não, tá bom, vou deixar. Não, então é super importante você chegar e falar assim, olha, vi que isso foi feito. E às vezes você fala, como é que você vai falar isso para um sócio, para um executivo? Você fala assim, não, você tem que falar. Você tem que falar. Então você, junto com a sua agência, a sua assessoria, você fala assim, olha, isso aqui é legal. Isso daqui a gente tem que tomar cuidado, isso daqui não dá mais para falar. Então, você tem que ter que seja um pequeno planejamento de fazer, de como é isso daqui para cuidar da reputação. Esses treinamentos, mas é sempre lembrar a fala. Nós representamos a empresa. Então, ainda mais no B2B, é a reputação do próprio indivíduo que está ali, né? Total. Então, Exatamente. assim, você tem que falar. Então, assim, chega assim, a gente recebe convites para falar em diversos eventos todos os dias. Aí chega, às vezes, quero falar de economia. Eu falei assim, gente, aqui eu não tenho ninguém que fale de economia. Não, mas vocês falam de tanta coisa. Eu falei, pois é, mas se eu coloco ele para falar de qualquer coisa, são pessoas inteligentes, são ali. Se eu falo assim, vai lá, fala, coloca. Isso aqui não vai dar certo, você vai perder na sua credibilidade. Em algum momento. Então, só vá fazer aquilo que você realmente sabe fazer certo. Que é correto. Especialista, né? Entendeu? Diminui a chance de crise ou de alguma coisa errada, né? Se você sabe, você vai falar aquilo que realmente você conhece do seu mercado, tá tudo certo. Você vai saber. Pode ter uma pergunta mais difícil, pode ter, sem problema. E eu acho que não tem problema de você falar assim, isso daqui eu não sei. Eu acho que ser verdadeiro na hora, principalmente de crise ou de alguma coisa, você fala assim, gente, isso daqui eu não sei. Eu vou voltar para dentro de casa, eu vou fazer a minha pesquisa e eu vou voltar com uma resposta que realmente eu consiga dar. Isso daqui é a primeira coisa. A gente, ao longo aqui do Nime Podcast, a gente sempre bate bastante nessa tecla de reputação e todo mundo sempre diz isso. Acho que é o primeiro ponto, assim, é a verdade. É verdade. Não tentar mascarar ou falar uma coisa que você não sabe ou não conhece. É ser sincero, né? E verdadeiro. Olha, esse assunto a gente não sabe ainda, mas eu volto aqui e tudo mais. A gente faz isso, né? Nos treinamentos de media training.
A gente fazia isso antigamente e continua fazendo. Falou assim, se chega, você sai da empresa e fala, como é que foi isso daqui? Como é que foi? Você fala assim, peraí, não tô nem sabendo ainda. Que hoje é mais fácil, todo mundo fica sabendo muito mais rápido. Total. Mas a primeira coisa, falou assim, isso daqui eu ainda não sei. Não sai respondendo o que você não sabe, o que não é verdade, e não tenta mascarar e fazer alguma coisa. Isso também era uma ação, acho que veio de uma forma estrutural, né? Assim, acontece alguma coisa, a pessoa já quer responder, não, vamos responder o quanto antes, vamos resolver isso logo. Eu acho que se tem uma crise, você tem que dar uma resposta rápida para o mercado. Mas ela tem que ser rápida, estruturada. Verdadeira e estruturada. Sim, exatamente. O que realmente quer. Então, geralmente, quando você tem crise, você põe as pessoas ali, né? É o presidente, é o departamento legal. Você coloca ali para você realmente estar estruturado, estar embasado com aquilo ali. Fala assim, não, isso daqui a gente está certo. E se errou, errei. Erramos. E como é que a gente conserta? E aqui já está o plano para a gente consertar e fazer de novo. Já acontece. Então, acho que empresas que não tem uma pessoa de comunicação tem que ter. Eu acho que antes que era aquilo, vai ser o primeiro a ser mandado embora, vai ser isso. Hoje eu acho que é totalmente ligado ao negócio. E é super importante ter, porque é a pessoa que vai cuidar da sua marca. Se você perde a sua reputação, você perde... O que te restou? E para reconstruir é muito mais difícil do que construir. Não é? Querendo ou não, sempre vai ficar uma mancha, né? Acho que é muito difícil você desvincular, assim. Você tem que ter um trabalho redobrado. É um trabalho redobrado. Você perde a credibilidade até se reconquistar. Então, às vezes, é uma coisa assim, esse copo veio quebrado. Falo, nossa, a gente realmente passou na produção, isso daqui veio e tal. Agora, na marca, a marca fez alguma coisa que não é correta, que não é isso, que não está correta ou para o mercado ou para um público específico, tal. Você machucou alguma coisa ali? Isso aqui mancha mais, né? Total. Mais difícil, talvez, não sei. Porque depois, para ganhar confiança, depois é muito complicado. Confiança é tudo, né? Então, se você perde já ali do início, imagina para depois você reconstruir. É muito complicado, né? E a gente tá chegando próximo aqui do final. Passa muito rápido, passa muito rápido. Né? Eu queria, antes da sua mensagem final, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para nossa audiência e citasse também alguns pontos importantes se tratando de reputação, né, para as pessoas se prevenirem, para as pessoas olharem também com um pouco de atenção. Quais pontos você elencaria assim para quem está na audiência, nos ouvindo ou nos assistindo, que gosta do assunto, que está estudando, que é da área também, está ouvindo um pouquinho mais. Então eu queria que você deixasse esse recado final para nossa galera aí. Tá bom. Eu acho que a reputação é você sempre estar estudando. Você falar o que é verdade, você tem que estar conectado, tem que estar estudando, tem que realmente saber do assunto que você está falando. Senão, não vai passar, vai falar assim, tenho dúvida. Não sei se é isso, né? Todo mundo percebe, não é? Todo mundo pensa, não sei o que é isso. Então, você tem que estudar ali o que tá saindo no mercado. Você pode não usar essa tecnologia, mas isso daqui eu sei o que está acontecendo. Então, você tem que saber o que está acontecendo, falar a verdade sobre isso e ser muito alinhado com a comunicação, com a cultura da empresa. Total, né? Porque não adianta você ser de um jeito... A empresa... Isso passa, os colaboradores estão ali. Então, você tem um porta-voz e o colaborador fala assim, aqui dentro ele não é assim, lá fora ele é assim. Por quê? Isso daqui não é. Então, tem que estar muito alinhado com tudo isso daqui. Então, a mesma mensagem que você passa para o mercado, que você passa para o cliente, é a mensagem que você fala dentro de casa. Sim. Entendeu? Então, não adianta inventar, não, vamos lá fora, vamos ficar bonito, vamos falar isso, e dentro de casa a verdade é outra. Só existe uma única verdade. E dá para perceber, né? Isso fica muito perceptível. Não é? Aí piora, né? E lá na BEM... Os clientes assim, qualquer empresa, os clientes são todos, mas a gente trabalha muito do lado do cliente. Então, assim, 80% dos nossos negócios, novos projetos, vêm de clientes que já estão com a gente ao longo do tempo. Então, um fala para o outro. Ah, que legal. Então, é o seu maior promotor, é os clientes. Claro. E
os seus colaboradores. Então, é ali que você tem que cuidar desses promotores. Se você cuida ali, com certeza a chance de dar certo já aumenta mais de 50%. Isso sem dúvidas, né? Mas Vivi, infelizmente a gente... Não acredito, passou fica rápido. chegando. Pois é, passa muito rápido. É o que a gente sempre fala, eu já ficaria 3 horas conversando tranquilamente e passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu tô aqui e falei, nossa, que horas que vai ser, que horas que vai ser? Já passou. Pois Vivi, eu queria te agradecer imensamente aqui pela sua Obrigada presença. É muito bom. Sempre uma aula pra gente. Pra quem nos escuta, a gente recebe feedbacks maravilhosos. Dizer que a porta do Ninho Podcast está sempre aberta, então quando você quiser voltar pra falar de qualquer outro assunto, sinta-se em casa. Tá Obrigada. Bom? E queria que você deixasse uma mensagem final, suas redes sociais, onde pode te encontrar. Tá? E muito obrigado mais uma vez. Não, Foi obrigada incrível. eu. Obrigada eu pela experiência, pelo tempo. Imagina. E eu acho que a mensagem final aqui, eu que venho de uma cidade do interior, é que, assim, quando a gente já vem, já é mais difícil você estar no mercado, né? Acho que você vem, assim, você que vem do interior, tem gente que vai fazer um estágio, então você já faz estágio em grandes empresas. Então, você que é do interior, que é de fora, tem uma frase do Churchill que eu gosto muito, que é: coragem é a primeira característica que todo mundo deve ter, porque depois as outras vêm. Então, tenha coragem para fazer o que você está a fim de fazer, entendeu? Coragem de encarar um trabalho novo, ou qualquer trabalho que te possa, entendeu? Te trazer conhecimento e fazer isso. Então, eu acho que tenha coragem para correr atrás do que você quer, de aceitar novos projetos dentro do trabalho, de tomar decisões, porque decisões também são difíceis de tomar. Total, então, né? tem que ter coragem para fazer Exato. coisa diferente, para fazer um planejamento diferente ou para testar novas tecnologias diferentes. Acho que tudo ali vem da coragem, que é o primeiro pontapé. Legal, a gente falou no início, né? A sorte segue a coragem. Não é? Então, Quem É isso. tá em casa, não ficou arrepiado nesse momento. a hora é agora, né? A hora é agora. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Sensacional. Quer passar as suas redes sociais pra galera lá? Não, tá aí, Viviane Pellegrini. Tá aí. Só colocar que achou. Que acha. Tá certo. Muito Tá bom? obrigado mais uma Obrigado vez. vocês. Obrigado você já aqui pela companhia de sempre. Foi incrível, obrigada. Tô amando Imagina. fazer parte disso. Agora tem que agradecer eles ali, não a nossa Gente, plateia. Eles que estão na muito audiência. obrigada. Você que nos assistiu, você que nos ouviu, muito obrigado mais uma vez. E lembrando, coloque aí o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, curta, comenta, compartilhe esse vídeo, faz a gente ficar famoso, por favor. Não, mas brincadeiras à parte, está sendo muito bacana a resposta de todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que mandam mensagem, que mandam pergunta, que interagem com a gente fica muito feliz e para nós é muito importante isso nos impulsiona e traz mais vontade de estar aqui gravando para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo episódio. Então, forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.